Bom dia na paz do Senhor Jesus, né? Todos os nossos inscritos do nosso canal, Promessa do Pai, né? Hoje nós estamos aqui gravando mais uma mensagem poderosa para a sua vida. Acredito que Deus vai falar ao seu coração nessa manhã através dessa mensagem. Vamos para a palavra. No livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Tem como título a parábola do rico e Lázaro. Vai dizer: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caía sobre a mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, nós estamos vendo aqui dois tipos de pessoa, né? Temos aqui diante de nós, nessa passagem, dois tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa, a pessoa que ouve a palavra, a pessoa que tem a sua vida social boa, financeiramente, não tem falta de nada aqui na terra. Porém, rejeitou, a palavra da vida, que aí esse é o rico. E tem um que era leproso, cheio de chaga, de feridas, que era o Lázaro. Só que havia uma diferença muito grande entre um e o outro, porque Lázaro era pobre. A Bíblia diz que ele vivia sempre lá na casa do rico, mendigando algo para se alimentar. E a Bíblia vai dizer que ambos morreram. Lázaro, morreu, e também o rico também veio a falecer, morreu também. E a Bíblia diz que Lázaro, quando ele morre, ele foi levado pelos anjos. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para um lugar de descanso. E o rico, quando ele morre também, porque o destino de todo mundo na terra é passageiro, todos vão descer à sepultura. O rico morreu. E a Bíblia diz que o rico morreu e foi sepultado, Então dá a entender que quando o crente em Jesus ele morre nessa terra, quando ele finaliza aí a sua vida na terra, o crente, a Bíblia diz que Deus manda os seus anjos vir buscar a sua alma, Porque quando Lázaro morreu, segundo a palavra aqui diz que os anjos vieram buscar a sua alma. Então, está entendido que quando o homem ele morre sem Deus, quando o homem ele morre sem Jesus, provavelmente que quem vem buscar a sua alma não é os anjos de Deus, Não é os anjos de Deus. E a Bíblia diz que esse homem rico, ele em tormento,
ele olha e vê Abraão e Lázaro, né, num lugar de descanso. E ele implora. A Bíblia diz que ele clama, Pai Abraão, em algumas versões. Aqui está Abraão, meu pai, na minha versão. Pede que Lázaro molhe na água a ponta do dedo e refresque minha língua, porque estou atormentado na chama. E no comecinho do versículo a Bíblia vai dizer, e no Hades. Ou seja, Hades é algo de tormento, é um lugar aonde as almas sem Jesus elas vão estar. Hades é um local de tormento. Então, quando a Bíblia diz que ele clama, aí eu fui ver, irmãos, a palavra clamar no original significa gritar. Então aquele homem ele grita por misericórdia a Abraão, pedindo que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a língua naquela chama que estava atormentando ele. Então, Lázaro não tem como fazer isso. Abraão não tem como. Abraão vai dizer, olha, entre nós e vós há um abismo, há uma divisão intransponível. Não dá para quem está daqui ir para lá e quem está aí vir para cá. E eu entendi que o Hades, lá no Hades, há um sofrimento. Há de alguma forma, a alma do ser humano que está lá nesse local de espera para o grande dia do juízo final, já é um local de terror. A alma já vive sufocada, a alma já vive angustiada. A alma do ser humano neste local, neste lugar, o Hades, né? Ela já vive em um grande tormento. E eu entendo que são 3 lugares. O lugar que mais se ora é na terra. E o lugar que mais se adora é no céu. Porque Deus mostrou na visão de Isaías. A Bíblia diz que Deus mostrou a Isaías os anciãos que contempla diante do trono de Deus, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Então o lugar que mais se adora a Deus é no céu. E o lugar que mais se ora a Deus é na terra. Mas o lugar que mais se clama é no inferno, é no Hades, é no local que está reservado para o grande juízo, tanto os salvos como os ímpios. Como eu acabei de falar, os ímpios vai para um lugar onde há um tormento, onde há uma necessidade de Deus. Porque eu vou abrir aqui um parêntese. Lá no lago de fogo, que é o inferno em si, hoje não tem ninguém. Não tem nenhuma alma lá. Mas aqui a Bíblia diz que, no começo do versículo, e no Hades. Hades é um local reservado aonde as almas perdidas estarão aguardando o grande dia final, né? O grande dia do Senhor. Então, dá a entender, irmãos, que lá neste local aonde as almas se encontram é um local de tormento. Agora, por que ainda não é o inferno, o lago de fogo com enxofre, e as almas sentem uma necessidade, sentem a dor, o tormento, estão em plena consciência lá? É porque no Hades Deus não está lá, né? Isso se dá por causa da ausência de Deus nesse local. Porque é um local em que as almas passarão, aguardarão o tempo necessário
para serem julgadas pelo Criador, por Deus. E a Bíblia diz que quem vai experimentar o lago de fogo e o enxofre primeiro é Satanás, é o diabo, é o anticristo e o falso profeta. A Bíblia diz que são eles três que vão inaugurar o verdadeiro inferno, que é o lago de fogo e enxofre. Mas o Hades é um lugar também de tormento, aonde as almas estão lá, segundo as estatísticas, dizem que mais de 1 milhão de pessoas morrem a cada segundo no mundo, no planeta Terra. Então, muitas dessas almas estão indo para esse lugar de tormento. Lá ela já sente o tormento, por quê? Porque Deus não está lá. O céu só é o céu porque Deus está lá. Agora, o Hades, não. Há uma diferença. Uma diferença por quê? Porque Deus não está lá. Então, a alma desse rico, esse homem ímpio, né? Ele se sente angustiado e atormentado lá no Hades. Porque ele mesmo diz, estava sentindo sede. A sede estava matando ele, atormentando ele. E ele implora, ele grita a Abraão para que Lázaro molhe no dedo, na água a ponta do dedo e refresque a língua, porque ele estava se sentindo atormentado nessa chama. Então a falta de Deus, o sofrimento eterno, faz com que o homem se sinta dentro de um fogo ardente, de um sofrimento eterno. E essa era a vida que esse rico estava agora passando. Agora, na eternidade, na terra, o rico tinha tudo. O rico tinha comida boa, tinha casa boa. A Bíblia diz que ele vivia regaladamente, financeiramente muito bem. Mas rejeitou a palavra de Deus. Rejeitou, né, a palavra de Deus. E aí ele diz assim, pois manda um profeta ir lá, alguém ir lá na terra, porque lá na terra eu ainda tenho 5 irmãos lá. O rico diz para Abraão. Aí Abraão diz assim, olha, estão lá os profetas. Estão lá os profetas. E os 5 livros de Moisés já estavam escritos. Não é que os profetas estavam vivos lá porque já haviam morrido todos. Mas estava lá a Torá, o canon, né? O canon que chama da Bíblia Sagrada, os 5 livros de Moisés, a palavra de Deus, os mandamentos já estavam na terra. E lá havia pessoas que pregavam o evangelho. E aí ele disse assim, olha, aí Abraão disse para ele, olha, se eles ouvirem os profetas, a lei dos profetas, serão salvos e não virão para esse lugar aonde você está agora. Então, era impossível receber ajuda naquele lugar. E as pessoas imploram por água, por causa da tormenta que é tão grande, suas almas angustiadas, lá no Hades, né? Lugar de tormento. E a Bíblia vai dizer que Abraão vai e diz para ele, olha, você lá na terra, você tinha tudo, porém, Lázaro, só males, né? Até doente era, mas ele servia a Deus. Mas ele servia ao Senhor, ele aceitou a palavra, né, de Deus dita pelos profetas. E hoje ele está sendo consolado e tu atormentado. Então, irmãos, a palavra de Deus nessa manhã para nós é que existe o céu e existe também o inferno. Ambos são reais. Mas eu quero dizer mais uma coisa. Hoje, o lago de fogo e enxofre ainda não foi inaugurado. A Bíblia diz que Deus preparou para o diabo e seus anjos. Mas quem vai ser lançado primeiro, quem vai inaugurar
é o anticristo, o falso profeta e Satanás, o enganador das nações. São os primeiros a inaugurar o lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Mas o rico estava no Hades, é um lugar onde as almas perdidas estão aguardando o julgamento final. Mas lá, por ter a ausência de Deus, eles já sentem a angústia do inferno. Eles já sentem a tormenta, que será a eternidade de eternidade, a tormenta no inferno, no lago de fogo e enxofre. Então quero dizer para você que em João 3,16 a Bíblia vai dizer que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna, seja salvo. Jesus, ele amou o mundo de uma tal forma que não tinha possibilidade nenhuma do homem ser salvo, né? Em Romanos 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, com o pecado de Adão, a humanidade toda, né, precisa de um perdão, precisa de um resgate, porque estão distantes de Deus. E Deus, vendo a impossibilidade do ser humano se ajuntar a Ele, se voltar para Ele, sendo a sua criatura primogênita e amada, Deus envia o seu Filho para nos resgatar, para nos trazer de volta, né? Para nos trazer de volta ao acesso a Deus, né? Eu quero ler aqui em Gálatas, Gálatas 4, deixa eu ver aqui, Gálatas 4, Evangelho de Paulo, carta de Paulo aos Gálatas 4:4, ele diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, em Romanos ele diz que todos pecaram desde Adão, a partir de Adão para cá, todos pecaram e distante de Deus estão. E na plenitude dos tempos, o profeta profetizou dizendo que Deus enviaria seu Filho na plenitude dos tempos para nos remir, ou seja, nos resgatar e nos trazer de volta para a comunhão com Ele, com Deus. Então Jesus veio na plenitude dos tempos para nos unir, para nos resgatar do pecado e nos dar o direito de ser filho, chamado filho de Deus por adoção. Então, você hoje tem uma escolha. Você pode escolher o céu ou o inferno. A Bíblia diz que só tem dois caminhos, o céu ou o inferno. Jesus já pagou o preço para nos resgatar. Jesus já veio, morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para nos resgatar, para nos trazer de volta, a comunhão para com o Pai. Mas também tem o inferno para todos aqueles que rejeitarem, não aceitarem a Jesus como Salvador, né? Como a palavra disse que era o rico e o pobre, o Lázaro, o crente e o descrente. O crente, quando morreu, foi para o céu. Agora
o descrente se encontrava em um lugar de tormento, de um lugar aonde não tem volta, não tem como mais, não adianta arrepender, não adianta mais clamar, não adianta mais, não adianta mais, não tem jeito. A Bíblia diz que a oportunidade é agora. Você que vai assistir essa mensagem, você pode tomar uma decisão na sua vida, né? De ter uma vida nova com Deus ou continuar nessa vida de pecado e a eternidade vai chegar. A Bíblia diz que a vida do homem na terra ela é passageira. Hoje você tá bem, amanhã nós não sabemos. Amanhã nós não sabemos o que pode acontecer com a nossa vida, né? E cada um de nós vamos prestar conta de tudo que nós vivemos nessa terra, né? Então eu quero mostrar para você que há dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. Eu te mostrei dois tipos de pessoas: a pessoa que acreditou nesse evangelho que eu estou pregando e a pessoa que não acreditou, achava que não, morreu, acabou e finalizou. Não, não é por aí, não é assim. O inferno é real, sofrimento eterno é real, porém o céu de glória também é real, né? E a Bíblia diz que quando Jesus estava perto de ir, ele disse: olha, eu vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês, porque se eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez para levar vocês para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Então nós cremos nessa promessa, na promessa da volta de Jesus. Jesus prometeu voltar para buscar aqueles que aceitaram essa palavra. Porque hoje o evangelho está sendo pregado na rádio, na televisão, na rua, em algum lugar você vê alguém falar desse evangelho. Então há de você acreditar e de você tentar mudar de rumo. Você mudar de direção. Faça uma reflexão na sua vida e mude hoje. Aceite esse Jesus. O apóstolo Paulo diz que quando você aceita esse Jesus, esse evangelho, nova criatura é. Todas as coisas antes, não importa o que você fez. Se você era drogado, se você era pecador, não importa o que você fez. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Ele nos purifica, ele nos alimpa. Toda a culpa que o diabo colocaria, Deus, o sangue de Jesus nos alimpa. Nos purifica de todo pecado. E agora nós seremos uma nova criatura em Jesus. E o texto que eu li vai dizer também que lá em Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos Jesus viria para nos remir. E ele nos daria o Espírito do Senhor Jesus. O Espírito Santo que clama Abba Pai. O Espírito que nos fortalece a cada dia para nós suportar e permanecer nesse caminho até a volta de Cristo. Então você não vai estar sozinho. Você tomar a decisão hoje de mudar de rumo, dar meia volta e tentar o caminho certo, seguir Jesus, viver de acordo com a palavra do Senhor. Naquele grande dia, se você partir para a eternidade antes do arrebatamento da igreja, quem vem buscar a sua alma é o anjo. É os anjos de Deus que vêm buscar a sua alma. Agora, tem o outro lado também. Se você partir para a eternidade sem conhecer Jesus, sem aceitar Jesus, igual o rico, o rico que eu citei no começo da mensagem, não é os anjos de Deus que vêm buscar a sua alma. Então está subentendido no texto que é o diabo. É as trevas que vêm buscar a sua alma para te levar para aquele lugar de tormento. Entenda que o homem rico estava em tormento. O homem rico, ele estava angustiado, ele estava numa situação tão terrível que na mente dele, um pouquinho de água na ponta do dedo era suficiente para aliviar a dor. Mas infelizmente, quem estava no paraíso
Abraão diz: só quem está aqui não pode passar para aí, porque no nosso meio há uma divisão, tem um abismo muito grande, intransponível. Não tem como passar daqui, nem quem está daí passar para cá. É impossível. Então você tem que tomar a decisão hoje, enquanto você está na terra. Enquanto você está nesta terra, você tem que tomar a decisão de servir a Deus, de rejeitar o mundo, de rejeitar o pecado, e agora viver a sua vida em santidade, dos caminhos de retidão para com Deus, porque Deus tem um lugar reservado para cada um de nós. E a Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta, mas todas as promessas que ele fez, ele vai cumprir. E uma das promessas que nós cremos é que ele vai voltar a esta terra para buscar os seus escolhidos. Amém? Então que essa palavra continue no teu coração, que você ouça essa palavra, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, que Deus tem o melhor para cada um de nós.